Vê, comprei um deck de tarô e agora o que é que eu faço? Tem que limpar? Tem que consagrar? Como é que faz isso? Tem que energizar também? De quanto em quanto tempo eu tenho que limpar? Depois de consulta? Ah, eu não sei, é muita informação. Calma, que eu vou responder todas essas perguntas aqui nesse vídeo. Então, se você recentemente adquiriu um deck novo ou quer fazer isso em algum deck que você já tem, fica tranquilo, né? Você tá no lugar certo, a gente vai conversar bastante sobre isso. Se é que você tem que fazer alguma coisa, se você quer fazer, o que você faz primeiro. Calma, não se preocupa, respira fundo e vem comigo. Olá, meu nome é Verônica, eu sou taróloga e criadora do Lamparina Tarô e eu te mostro como usar o tarô para você ter mais poder sobre a sua própria vida. Então já deixa o seu like aqui, segue o canal, se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as coisas legais que eu vou soltar aqui e não se esquece de me seguir lá nas outras redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, @Lamparina Tarô. Hoje a gente vai conversar sobre o que você pode fazer com o seu deck de tarô ou outros oráculos, caso você não trabalhe com tarô, mas queira fazer aí com algum outro oráculo que você tem. A gente vai descobrir aí o que você pode fazer, se é que você tem que fazer alguma coisa. Tem bastante gente que fica com dúvida, então a gente vai ponto a ponto da limpeza, consagração e energização. Enfim, você vai descobrir tudo aqui nesse vídeo hoje. Primeira pergunta que eu vou responder: eu preciso fazer alguma coisa com meu deck de tarô quando eu recebo ele, se eu ganho de alguém ou se eu compro? Absolutamente não. Se você não sente que você tem que fazer alguma coisa, se você não se conecta com esse tipo de informação, se você não vê sentido nisso, você não tem que fazer nada. Lembra que você não é obrigado a fazer nada disso que eu vou falar aqui, você faz apenas se fizer sentido para você. Então não precisa entrar em crises porque você não fez. Relaxa, se não faz sentido para você, não faz. Tá, mas eu quero fazer, então como é que faz para limpar? Bom, antes de eu te mostrar aqui algumas formas, eu queria dizer que existem várias formas, né, de você limpar um deck ou um oráculo. Também existem várias formas de você consagrar e energizar também. Então eu vou passar aqui algumas formas que eu conheço e algumas formas que eu mais utilizo, mas se vocês verem por aí outras formas, fiquem tranquilos porque um não invalida o outro, tá? São visões diferentes, são jeitos diferentes, a gente tem muita informação aí nesse meio, então cabe você experimentando e ver o que conecta melhor com você, tá? Mas uma informação não invalida a outra. Bom, como eu já falei aqui, existem várias técnicas que você pode usar para você limpar o seu baralho de tarô ou o seu oráculo, tá? Quando você adquire ele. Você pode utilizar o apoio de cristais, de plantas, né, ou ervas e também de incensos. Tem gente que gosta de fazer esse tipo de técnica, utilizar esse tipo de técnica, mas caso você não se conecte ou você não tenha acesso a isso, você não precisa utilizar essas ferramentas. Você pode fazer um exercício mais meditativo de visualização também que funciona bastante. Quando se trata de utilizar cristais, eu gosto muito de utilizar um cristal que chama selenita, que é esse aqui, ó. A selenita é uma pedra de limpeza áurica, então ela limpa tudo que está ao redor dela, tudo que ela encosta, tudo que está por perto. Então tem duas formas que você pode fazer com o seu deck de tarô. Você pode tanto repousar a selenita em cima dele assim e deixar aí pelo tempo que você sentir, né, que fizer sentido aí para você. Ou você pode pegar e passar ela ao redor do seu deck mesmo nessa forma. Se você optar por fazer desse jeito, é legal que você tenha feito ali um versinho, uma oração, uma reza, algumas palavras ali que você possa proferir de limpeza e purificação e você passar a serenita enquanto você fala isso. É bem poderoso também. E aí você não precisa fazer tanto, você pode fazer só enquanto durar o verso. Então é bem bacana também, você pode utilizar dessa forma. Outros dois cristais que você pode utilizar para fazer essa parte da limpeza, caso você não queira utilizar a selenita ou você não tenha, são a cianita negra e a turmalina negra. A cianita negra é essa pedra aqui que eu tenho em formato de pingente. Ela é mais conhecida como vassoura de bruxa, você também pode passar assim por cima, né, como se fosse a selenita também. E no caso da turmalina negra, eu também tenho em formato de pingente. Você encontra maiores também, né, no caso, mas eu só tenho em formato de pingente e você pode fazer do mesmo jeito. Importante lembrar aqui também, gente, que quando você for utilizar cristais, qualquer que seja o uso, você não precisa ter um super cristal, um cristal grande, aquelas drusas maravilhosas. É muito lindo, lógico que é, mas o cristal ele não vai ser menos eficiente porque ele é um pingente ou porque ele é menorzinho.
tá? Então vocês não precisam ficar bitolados e gastar muito dinheiro com cristais grandes, porque não há necessidade. Um cristal pequenininho já resolve bastante o seu problema. Você também pode limpar o seu deck utilizando incensos ou a defumação de alguma planta, como por exemplo aqui o palo santo. A madeira de palo santo que eu tenho aqui, ó, é desse tamanho. Você pode deixar, você pode acender e deixar o seu deck próximo à fumaça, ou você pode, da mesma forma que você fez com a pedra, você pode fazer com o palo santo. Você pode passar ao redor enquanto você fala alguma coisa pode ser intuitiva, você pode ter preparado de antemão. Vou fazer aqui um adendo bem importante, na verdade 2 adendos. O primeiro adendo é que se você escolher fazer dessa forma aqui, é importante que você preste atenção, né? Tome cuidado, porque às vezes pode cair alguma brasinha do incenso, não só do palo santo, se você usar outro incenso você também vai ver isso. Se cair alguma brasinha no seu deck, vai queimar e vai estragar, e aí é bem triste, né? Já deu até um arrepio de pensar, então toma cuidado só com isso, tá bom? O segundo adendo, gente, é que o palo santo, a gente tem que fazer um uso muito consciente dessa madeira aqui, tá? Ó, esse aqui é o tamanho de um palo santo novo, eu não utilizei, eu não acendi esse aqui ainda, e ele veio desse tamanho, ó, pra mim, quando eu comprei. Só que eu ainda não utilizei ele, por quê? Porque eu ainda estou utilizando este aqui, esse minúsculo aqui, que um dia foi desse tamanho. Então, ó, esse aqui, ó, já tem mais de 1 ano que eu tô usando ele. Eu comecei a usar ele em abril do ano passado, no abril de 2022. Eu usei ele quando eu fui para uma feira, que eu passei um fim de semana inteiro atendendo, então eu precisava do palo santo. E eu acendi o meu primeiro palo santo dessa coleçãozinha que eu comprei nessa feira. E ele tá aqui, ó, eu uso até hoje. Então a gente tem que fazer um uso consciente dele, porque não há necessidade dele ficar aceso o tempo todo. Você vai acender ele, né? E ele vai queimar um pouquinho, vai sair a fumaça e depois ele vai apagar e você pode reutilizar ele. Então não precisa aí ficar preocupado com isso também, a gente tem que usar de forma consciente, tá? Vou até mostrar como que faz, ó. Você tá aqui com o palo santo, vou acender aqui na minha velinha, queimei, ó, ele vai acender a brasinha, daqui a pouco ele sai a fumacinha. E aí você já sente o cheiro dele no ar. Tá? Então não tem necessidade dele ficar aceso loucamente o tempo todo. Outras ervas ou outros incensos para limpeza que você pode utilizar é a arruda, que é muito poderosa, a guiné também, ou até mesmo o cravo da Índia, se você for fazer algum incenso com ele, ou a defumação mesmo dele também funciona bastante. Se você preferir, no caso você não tenha esses materiais em casa ou você não queira utilizar nenhum deles no seu momento de limpeza, você pode pegar e fazer um exercício mais meditativo de visualização. Você pega o seu deck, você segura ele na sua mão do jeito que você gostar mais, né? Assim ou assim, varia bastante de pessoa para pessoa. Fecha o olho, respira fundo, se concentra, fica ali um tempo, né, para você entrar mesmo nessa prática, né? Esquece o barulho de fora, celular, trabalho, pessoa chamando, esquece, tem que ser um momento mais calmo mesmo. E você concentra, faz um exercício de visualização, de você limpando esse deck, de alguma aura, né, alguma cor aí, fazendo a limpeza toda das cartas. Também funciona bastante, é bem bacana. Atenção, gente, quando a gente fala de limpeza, a gente está falando de limpeza energética e não de limpeza física. Pelo amor de Deus, não vai inventar de lavar essas cartas, tá? Ou de passar algum produto de limpeza nela. A gente tem que lembrar que tarô, gente, é um papel. É um papel com uma qualidade melhor? É, mas é um papel. Então, se você passar algum líquido aqui, vai enrugar, vai estragar. Dependendo do líquido que for, vai sair até a tinta da carta. Então, não inventa. Se você quiser limpar ele de uma forma mais física, um pano seco e limpo, obviamente, você passa assim e já sai poeira, né? Porque se for um deck, né, que fica aqui, ó, por exemplo, sem nenhuma proteção, sem um saquinho, sem nada, eventualmente ele vai juntar pó. Então, não precisa passar nada nele, só um paninho seco e limpo já resolve para tirar o pó dele. Tá, mas e a consagração? Bom, de novo, você não precisa fazer nenhum ritual de consagração se você não quiser, tá? Tem gente que só faz a limpeza e tá de bom tamanho, tá? Mas caso você queira, vou explicar aqui o que seria uma consagração. A consagração é um ritual ali que você faz, que você torna alguma coisa, um objeto sagrado para você. Então, no caso do seu tarô, do seu oráculo, é você deixando ele com a sua cara, com a sua energia, né? Você colocando um propósito ali para ele. Então, é uma coisa bem pessoal mesmo, não tem regra quando se trata de consagração.
Então, de novo, você pode ir para um exercício mais meditativo, você pode segurar ele na mão, né, se concentrar, respirar fundo, né? Você pode recitar algum verso mais intuitivo, ou algo que você já tenha preparado de antemão e dizer ali, né, que energia você quer atrair, qual vai ser o propósito desse deck, né? E você fazendo tudo isso, mentalizando bastante, se conectando bem com ele. Uma outra forma que você pode fazer também é separar um lugar da sua casa, né, um cantinho que você goste mais, que você veja ali mais sagrado, né? De repente, se você tiver um altar também, e você pode deixar o seu deck lá repousado por um tempo ali que você achar que faz sentido, né? Nesse momento, ele vai estar absorvendo ali as energias do lugar, então também é uma consagração bem legal de fazer. Outra forma também de você fazer uma consagração é você utilizar um incenso, uma erva ou um cristal que você goste muito, né, que tenha um sentido legal ali para você e deixar o seu deck perto pelo tempo também que você achar que faz sentido. Dessa forma, o deck também vai estar absorvendo toda a energia ali daquele cristal, daquela erva ou daquele incenso que você vai estar utilizando ali naquele momento. Lembrando que se for um incenso e se você for fazer daquele jeito lá de passar ele ao redor, tomar cuidado com a brasinha do incenso para não queimar o seu deck. Percebe como a consagração ela é bastante pessoal? Eu quase não consigo citar muitos exemplos aqui porque depende bastante da prática de quem vai utilizar esses oráculos, o que qual é a intenção, né, a forma como gosta de fazer. Mas fica muito pessoal mesmo, então fiquem livres aí para montar os próprios rituais de consagração de vocês. E a etapa da energização? Bom, a energização é basicamente você carregar o seu deck com uma energia que você quer que ele tenha. Você vai deixar ele mais fluido, né, com uma abertura mais intuitiva ali para suas práticas. Então, de novo, não é um processo obrigatório, tem muita gente que não faz, né? Se você não sente necessidade de fazer, então você não precisa. Tem gente que só limpa e tá tudo certo. Tem gente que gosta de fazer energização periodicamente e tem gente que gosta de fazer somente depois que limpa. Porque depois que você limpa o deck, você meio que tira as energias dele, né? E aí depois tem gente que vai lá e coloca as energias que quer mesmo para você recarregar o baralho. Então fica muito pessoal aí o uso e fica muito a critério do tarólogo ou do oraculista. Você pode utilizar as mesmas técnicas que a gente viu na limpeza e na consagração, né? Você pode utilizar os cristais, ervas ou incensos. Aqui, o que vai fazer a diferença? Nas 3 etapas, né, se você for usar as mesmas técnicas, o que faz a diferença aqui é a intenção. Então, você tem que separar bem os momentos. Você vai usar uma técnica para limpeza, então colocar a intenção da limpeza, depois a intenção da consagração e depois a intenção da energização. Então, não tem muito segredo aqui, mas você precisa realmente separar essa intuição, essa intenção e esse momento. É importante que sejam momentos diferentes, né, para que a intenção fique bem clara ali. Uma forma bem legal e bem poderosa de fazer essa energização que muita gente faz é deixar o deck tomando banho de lua cheia, né? Na primeira noite de lua cheia. Você pode deixar ele perto da janela ali, onde entra a luz da lua, né? Mas tem que ser na primeira noite, tá? E aí você deixa aí a noite toda e ele vai recebendo assim essa energia da lua. É bem poderoso, bastante gente faz. Ou também você pode montar uma caixinha de energização. Você pega uma caixinha, é legal que você enfeite ali, né, com a sua intuição ali também, vai fazendo tudo bem do seu jeitinho. E dentro dessa caixinha você deixa alguma plantinha, né, alguma erva ou cristais ali que fazem sentido ali para energização que você quer colocar no seu deck. Ou também algum objeto que emane essa energia, né, que faça alguma conexão com essa energia que você quer colocar. E você deixa o seu deck dentro dessa caixinha também pelo tempo que você achar necessário. Então também é uma prática bem bacana, fica a carinha do tarólogo, né, a carinha do oraculista, então é bem legal. Quanto mais personalizado do seu jeitinho, melhor. Você também pode energizar o seu deck com base nas energias dos 4 elementos, então fogo, água, terra e ar. Basta você ter um representante de cada elemento e você fazer ali, né, deixar o seu deck perto dos elementos. Você pode recitar, né, de novo aquela oração, aquela reza, aquele verso que você criou para fazer esse momento, né, da energização. É bem bacana, é bem poderoso, tem bastante gente que faz também. Se você for mais da vibe das meditações, né, a gente sempre tem um exercício aqui mais meditativo, você pode fazer um processo com o seu deck mesmo. No momento que você for fazer uma meditação, você deixa o seu deck junto, lembra sempre de, né, respirar fundo, desligar ali os barulhos externos, os estímulos externos, concentrar naquele momento junto com o seu deck e fazer uma meditação com ele, chamando a energia que você quer naquele momento que o seu deck tenha. Tá, mas como é que você faz, Vê?
Bom, eu gosto de utilizar a ordem limpeza, consagração, energização, depois limpeza de novo e energização de novo. Calma que eu vou explicar tudo. Quando eu ganho um deck, que não é tão comum assim isso acontecer, mas quando eu ganho ou quando eu recebo, né, quando eu compro um deck de tarô, eu gosto primeiro de fazer a limpeza porque eu gosto de tirar, né, qualquer energia que possa ter ficado impregnada no deck no processo de fabricação ou manuseio das cartas. Então eu gosto muito de começar com aquela primeira técnica que eu citei, que é pegar aqui o baralho e deixar a serenita por cima. Eu gosto de deixar a serenita desse jeito aqui pelo período de 24 horas, um dia e uma noite inteira. Então se eu coloquei, por exemplo, 3 horas da tarde, eu só vou retirar essa serenita daqui 3 horas da tarde do dia seguinte. Eu gosto de fazer dessa forma. Depois que passou essas 24 horas da selenita, eu vou para a etapa de consagração. Na etapa de consagração, eu gosto de defumar a artemisia no meu caldeirãozinho. Por que artemisia? A artemisia é a erva da magia, da conexão e da intuição, né? É bem essa coisa mais, né, do oráculo, né, do tarô. Então eu gosto de defumar a artemisia no meu caldeirãozinho, aqui. Eu coloco a artemisia seca, umas gotinhas, bem pouquinho mesmo, de álcool gel só para o fogo pegar, e eu queimo a artemisia aqui. Primeiro eu espero a artemisia queimar inteira, então quando a chama tá acesa, eu não faço nada, eu apenas espero, já vou ali me concentrando também. E quando a chama apaga, vai subir apenas a fumaça da artemisia. Nesse momento, eu pego meu deck e eu passo na fumaça, mas eu passo bem em cima, tá? Para não ficar ali muito perto, não correr o risco de queimar nada, não ter nenhum acidente. Então eu passo um pouquinho assim pro deck ir absorvendo essa fumaça e essa energia da artemisia. Eu gosto bastante de fazer esse processo. Depois que eu faço essa defumação, eu coloco o meu deck no meu saquinho, né, de tarô, eu tenho um saquinho para cada deck que eu utilizo, ou uma caixinha, e eu gosto de deixar ele no meu altar, que é esse ambiente aqui que vocês estão vendo, e eu deixo ele também aqui pelo período de 24 horas, um dia e uma noite inteira, para ele ir absorvendo todas as energias do meu local mais mágico da minha casa. Então esse também faz parte da consagração. Por último, na etapa de energização, eu gosto de utilizar os cristais que emanam a energia que eu quero para o meu deck. Os cristais que eu costumo utilizar são esses daqui, ó. A ametista, para conexão e intuição espiritual, ela vem ali reforçando o trabalho que eu fiz com a Artemisia na etapa de consagração. A sodalita, que é para mais sabedoria e discernimento. O quartzo transparente, para uma energia mais tranquila, mais calma, mais harmoniosa, às vezes até de cura também. E o quartzo rosa, né, de mais amor e mais harmonia ao mesmo tempo. E eu gosto de deixar da mesma forma que eu deixei a selenita lá na etapa de limpeza. Eu gosto de deixar por cima do deck ali. Às vezes eu deixo no período de 24 horas, às vezes eu vario um pouco. Importante aqui também, gente, que nem sempre eu utilizo todos os cristais de uma vez. Às vezes eu utilizo todos, às vezes eu seleciono. Por exemplo, nesse deck aqui da floresta, que é o que eu estou usando de exemplo, o deck da floresta encantada, eu utilizei a ametista, o quartzo transparente e o quartzo rosa. Já no tarô mitológico, que é um outro deck que eu tenho, eu utilizei o quartzo transparente e a sodalita. Já no bom tarô, que é um outro deck que eu tenho, eu utilizei apenas o quartzo rosa e o quartzo transparente. Então, o cristal que eu escolho na etapa da energização vai depender bastante do uso que eu quero do deck, qual que é a carinha do deck. Por exemplo, o bom tarô que eu acabei de citar, eu escolhi apenas o quartzo rosa e o quartzo transparente, porque a proposta do deck, né, é uma versão mais gentil das cartas. Então são cartas que têm ali ilustrações, né, representações mais gentis com algumas cartas, principalmente a carta da morte, a carta da torre, né, 9 de espadas, que são cartas assim mais desafiadoras, mais difíceis. E a sua representação é mais branda, mais mansa. Então eu usei aqui cristais que conversam mais com essa energia. Eu acho que faz mais sentido fazer dessa forma, eu utilizo desse jeito pelo menos. Depois que passa essas 3 etapas, eu volto a fazer uma limpeza no meu deck depois de um certo tempo, né? Não tenho ali uma frequência específica, né? Mas eu gosto de fazer depois de um certo número de consultas, ou quando eu tô sentindo que o meu deck tá um pouco mais carregado, ou às vezes até depois, logo em seguida de uma consulta que foi mais pesadona. E aí eu limpo, né? Eu volto a limpar o meu deck de novo
com a selenita daquela mesma forma. Quando eu vou para feiras, né, de tarô, que eu passo ali um fim de semana inteiro lendo tarô para muita gente, de manhãzinha até de noite, eu também levo o palo santo comigo, porque realmente é uma circulação muito grande de pessoas, é uma consulta atrás da outra, então eu sinto que eu preciso de um reforço, a selenita e o palo santo. E ao mesmo tempo eu acabo utilizando em mim também para descarregar também as minhas energias, né? Quando a gente está em feira, como eu falei, é muita gente circulando, é muita coisa acontecendo, é muita história, é muita conexão que acontece ali. Então é importante que a gente também esteja limpo, né? Esteja ali resguardando a nossa energia durante o atendimento também. Então eu faço uso do palo santo junto com a selenita quando eu vou para feiras, e aí logo em seguida eu já coloco ali os cristalzinhos de novo para ele já voltar a energia que eu quero que o deck tenha. Você também pode fazer a consagração do seu deck, né, dedicando ele a alguma divindade que você se relaciona, que você trabalha, que você tem afinidade. Eu não trabalho dessa forma, eu não utilizo o tarô desse jeito ou outros oráculos, né? Mas tem bastante gente que faz dessa forma, bastante gente que gosta. Então, se for o seu caso, se você se interessar, eu sugiro que você procure outras referências para que você possa ali fazer, né, ter o auxílio ali dessas outras figuras, dessas outras pessoas que fazem dessa forma. Como eu não trabalho dessa forma, eu não vou dizer, tá? Mas procura, que eu tenho certeza que tem muita gente que trabalha desse jeito, então você com certeza vai encontrar a informação que você precisa. Importante lembrar também, gente, que o seu tarô ou o seu oráculo, ele vai funcionar independente se você fizer essas 3 etapas ou não. Muita gente faz porque gosta, mas o seu tarô, ele se basta, tá? Então, se você não quiser limpar, não quiser consagrar e não quiser energizar, não se preocupem e não fiquem ali bitolados com isso, tá? Muita gente faz, eu acho que faz diferença fazer, mas eu sei de muita gente que não faz nenhum procedimento desse e funciona perfeitamente. Então vocês não precisam ficar preocupados com isso, tá? O tarô, ele se basta sozinho, independente se você faz ali alguma magia, né, alguma coisa mais bruxesca com ele. Ele funciona independente disso, então fiquem tranquilos. Bom, nesse vídeo você aprendeu então as 3 etapas, a limpeza, a consagração e a energização. E agora eu quero ouvir de você, se você faz também essas etapas, se sim, se não, se você quer fazer, qual ordem você gostaria de fazer, deixa aqui nos comentários pra gente tocar figurinha que eu vou amar. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, de seguir o canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as notificações. E não esquece de me seguir nas outras redes sociais, né, no TikTok, no Facebook e no Instagram, @lamparinatarô. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!